eu não sabia o meu tempo de contrato, eu não sabia quanto eu iria ganhar de estágio, se era o suficiente para me manter aqui, ou se meu pai precisaria me ajudar. Não sabia de nada. Fala galera, beleza? Fiz uma enquete no meu Instagram nessa semana, onde eu perguntava qual o tema que vocês preferem. E vocês escolheram como eu vim parar na Alemanha. Então, bora responder essa pergunta. Como eu vim parar na Alemanha com 22 para 23 anos, sem nenhuma experiência no mercado de trabalho. Agora vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom galera, antes de começar o vídeo eu gostaria de agradecer vocês demais porque vocês conseguiram bater a primeira meta do canal de 100 inscritos e eu acho que nessa pegada nós estamos prontos para setar a próxima meta de 500 inscritos. Então, bora lá e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Show? Então, antes de iniciar propriamente a minha trajetória aqui na Alemanha e como chegamos a esse ponto de vir para a Alemanha, tem algumas perguntas que ficam em aberto e vamos passar por elas ponto a ponto. A primeira coisa, eu sou natural de Osasco, São Paulo, e eu não fiz faculdade em São Paulo. E na época dos vestibulares eu acabei passando em algumas universidades fora de São Paulo e optei em fazer na Universidade Federal de Mato Grosso e acabei me mudando para Cuiabá nessa altura e lá eu cursei Engenharia de Controle e Automação. Beleza, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, pensando nisso, eu gostaria muito de voltar para São Paulo para poder estagiar, onde o mercado é maior, tudo mais, tem grandes empresas e era esse o meu foco, porque eu queria ser trainee em uma dessas empresas. Então, pensando nisso, eu já estava me programando na faculdade para conseguir dar um luxezinho e diminuir o mais rápido possível o número de matérias que eu precisava para concluir o curso. Como vocês sabem, engenharia são 5 anos, mas eu vi a possibilidade de fazer em 4 anos, porque na universidade pública você pode selecionar as matérias que vão compor a sua grade, você só precisa ter os requisitos mínimos. Tendo isso, você pode colocar quantas matérias você quiser. Isso na minha faculdade. Então, pensando nisso, eu comecei a rushar, pegar matéria pra caramba e montava grades absurdas. Mas para conseguir terminar em 4 anos o número máximo de matérias que eu conseguiria e conseguir ir para São Paulo com menos matérias possível para conseguir focar no estágio e conseguir depois um trainee. Então, eu comecei a me planejar porque eu vi também que o trainee exigia um bom nível de inglês. E eu já estava meio que parado com o meu inglês. Eu fiz inglês desde os meus 10 anos, mas eu fiquei um tempo sem praticar, sem estudar, que foi o tempo da faculdade. Então eu falei, pai, eu preciso dar um up nesse inglês novamente e voltar a deixar ele na ponta dos cascos. E a gente decidiu fazer um intercâmbio para o Canadá. Mas esse intercâmbio eu planejei para 2019, início de 2019, bem no comecinho do ano mesmo. Porque você deve estar se perguntando, tá, mas 2019, por que não no verão? Era onde dava, minha faculdade, eu passei por algumas greves nela, então estava tudo bagunçado o calendário, esse era o tempo que eu tinha para fazer. E acabei optando em fazer isso. Nesse momento, quando chegou o intercâmbio, eu fiz aulas full-time, não full-time, mas part-time, coisa de 4 horas por dia numa escola lá, onde o foco era falar inglês o dia inteiro. E nisso eu consegui dar um up necessário no meu inglês novamente, para conseguir ao menos aplicar para as vagas de trainee. Só que quando eu voltei para a faculdade, o meu coordenador me perguntou, Gustavo, um dos professores aqui fez o PhD dele lá na Alemanha, e ele tem um contato lá que talvez possa abrir uma vaga de estágio para você lá. Você não se interessa, não? E aí eu pensei, putz, verdade, melhor que São Paulo, assim, então bora tentar, bora aplicar. E eu acabei aplicando, só que aí começa toda a bagunça. Porque um dos meus amigos do curso, ele também tinha aplicado e já tinha conseguido essa vaga, porque ele acabou fazendo entrevista, ele sabia o tempo de contrato dele, ele sabia o salário dele, e ele já estava se planejando para onde morar. Só que aí vem o meu problema. Eu fiz a aplicação e recebi o e-mail que eu fui aprovado pelo meu supervisor. Na época eu não o conhecia, o meu professor também não o conhecia, eu não sabia o meu tempo de contrato, eu não sabia quanto eu iria ganhar de estágio, se era o suficiente para me manter aqui, ou se meu pai precisaria me ajudar. Não sabia de nada. Mas eu falei, pô, cara, no pior dos casos eu conheci a Alemanha, então vamos lá. E chegando aqui, eu peguei todas as informações que eu precisava, conheci o meu supervisor também, que, ele é super maneiro.
e comecei a estagiar nessa área de engenharia. Mas era para eu vir para estagiar na área de controle especificamente, porque o projeto era controle de linhas de produções dinâmicas, onde dentro dessa linha de produção você consegue produzir diversas coisas utilizando o mesmo maquinário. E aí tinha o software de simulação que faria os cálculos necessários para saber quanto tempo uma peça demoraria para sair dessa produção. Mas só que ele precisava de alguém para conectar esse maquinário com os servidores dele. E ele contava que eu seria essa pessoa. Só que eu tinha um background totalmente voltado mais para controle e essas coisas. Não para programação em si. Claro, eu tinha a base de programação, mas eu não tive nenhuma experiência com programação web e conexão com servidores assim. Só que ele me perguntou, você sabe fazer isso daqui? Sabe fazer essa conexão? Sabe fazer essa implementação? Implementar essa feature nesse software de simulação? E eu falei que sim, mas eu não sabia porra nenhuma. E aí começou o tormento. Porque eu voltei para casa e foram várias madrugadas estudando até eu conseguir implementar a feature que ele citou. E no final deu tudo certo. Só que nisso eu comecei a gostar dessa área. Só que ainda eu tinha na cabeça que eu gostaria de mais pro lado da automação, pro lado do controle. E depois de um ano e 2 meses de estágio, acabei perguntando para ele, cara, eu gostaria de ficar aqui na Alemanha, mas eu gostaria de aplicar mais para a área de controle ou de automação em si. Você tem alguma dica para me dar? E aí ele falou, Gustavo, por que você não pensa em aplicar na área de desenvolvimento que você está fazendo hoje, como engenheiro de software? Você já ganhou uma experiência nessa área, você já consegue começar como júnior nela, por que não? E essa área é do hype agora, então você vai conseguir, e a Alemanha abona um monte de coisa. Por exemplo, regulamentação de diploma, tudo isso se torna mais fácil quando você vai para a área da tecnologia, porque a Alemanha ajuda e precisa dessas pessoas aqui para o mercado de trabalho interno. Foi aí que eu mudei de ideia e ele falou, aplica nessa área. E eu falei, eu vou fazer isso. Só que eu não sabia ao certo o que eu precisava para aplicar nessa área. E hoje eu tenho essas dicas. E se você se interessa também em aplicar fora do país, dá uma olhada no vídeo que eu gravei. Ele deve estar por aqui no card. E eu passo 5 dicas que são super legais para você entender como que funciona a aplicação para fora do Brasil, beleza? Mas bora continuar. E então eu comecei a aplicar. Só que no começo eu não sabia direito como aplicar e eu sempre recebi um não. Aí eu parei um pouco. Comecei a acompanhar alguns canais de tecnologia. Na época, o que me ajudou muito foi o do Lucas Montano. Né? Ele estava fazendo uma série de como montar o seu repositório a fim de chamar a atenção dos recrutadores. E eu fui pegando um pouco desse gancho e fui montando meu repositório. Dei uma parada de aplicar, montei um repositório com alguns projetos. Foquei em projetos de coisas que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto bastante de jogar Counter-Strike. Então, montei um projeto onde eu coletava informações dos servidores da Valve, das minhas últimas partidas, passando meu ID da Steam, e assim conseguia fazer todos os stats da minha partida e como foi meu desempenho nela. E com esses projetos eu já consegui chamar a atenção de uma empresa no Brasil. Eu não estava aplicando no Brasil, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp se eu estava interessado em participar de um processo seletivo de um trainee lá em São Paulo. Porque ele viu alguns projetos meus e achava que eu encaixava nessa vaga, porque eu tinha já o perfil que eles estavam procurando. E eu acabei aplicando e consegui passar nessa vaga. Mas aí, nesse mesmo período, tinha algumas aplicações rodando aqui na Alemanha. Mas como eu não tive nenhuma resposta, acabei voltando para o Brasil. Trabalhei lá como trainee de consultoria da SAP por 4, 5 meses, 6 meses, por aí. Foi quando eu recebi novamente a proposta para voltar para a mesma cidade onde eu morava, como back-end, e acabei voltando, e aí continuou toda a minha saga como full-time, só que agora como full-time, trabalhando aqui na Alemanha. É isso, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, como foi esse processo até eu conseguir essa vaga de full-time. Falei bastante do começo mesmo, de como que eu cheguei aqui, sem dar ênfase na parte do full-time, das aplicações, porque já tem alguns vídeos explicando isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Gustavo Caetano e não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Tchau, tchau.